E nesse confronto entre Palmeiras e Flamengo, né, temos dois treinadores portugueses, né, do banco de reservas, disputando aí esse protagonismo. Duas Vamos fazer figuras, né? duas figuraças também, né? Vamos fazer um comparativo, né, sobre diferenças entre eles, se as diferenças de trabalho é muito grande, tá? É importante a gente destacar aqui, a gente não vai fazer esse comparativo em relação ao tempo de trabalho entre os dois, né? Até porque o Abel Ferreira já está com um trabalho longevo aí na equipe do Palmeiras e o Vitor Pereira chegou no futebol brasileiro no ano passado e agora começa esse novo ciclo dessa temporada com a camisa do Flamengo. Mas assim, Giovana, pensando em ideias, há uma diferença muito grande de Abel Ferreira ou Vitor Pereira, porque temos aí o Vitor Pereira, um português já tarimbado, rodou em grandes equipes do futebol europeu também, no futebol português, e o Abel Ferreira que pegou esse grande desafio aqui no Brasil com o Palmeiras, mas começou em times médios, né, do futebol português também. E aí, é uma diferença muito grande entre os dois? Eu acho que sim, se a gente pegar a nível do futebol brasileiro, né? Porque o Abel já tem um sucesso aqui e já conhece muito mais o futebol brasileiro do que o Vitor Pereira. Então acho que ele ainda precisa se provar aqui. Ambos saíram ali da mesma escola, né? Escola Portuguesa de Futebol. Então por isso eu acho que o Abel hoje ele tem uma vantagem em cima do Vitor Pereira por essa rodagem e pelas conquistas que ele tem aqui no Brasil. Tem uma diferença muito grande entre os dois, Abel Ferreira e Vitor Pereira, ou Bruno Formiga? Questão de ideia. Tirando, é claro, o Cara, período que eles assim, estão no Brasil, né? eles são de uma escola muito adaptável, né? O Mourinho, que talvez seja um grande símbolo, ele é um grande camaleão, um cara que se adequa muito de encaixe ao adversário. O Vitor Pereira mostrou ser altamente adaptável no Corinthians. O Abel a mesma coisa. Eu acho que eles são muito mais próximos do que diferentes. Fosse, por exemplo, Abel ou Jorge Jesus, Vitor Pereira ou Jorge Jesus, eu acho que você tem diferenças mais claras aí. Talvez o que de ideia, a pressão alta do Vitor Pereira, o que ele seja mais intenso, ou ele tenha isso como prioridade mais do que o Abel. Eu acho que o Abel é capaz de se retrair com mais facilidade que o Vitor, mas são dois caras que, vou te falar, tem coisas bastante semelhantes, assim, são bem passionais dentro das suas formas de ver o mundo, né? Eu acho que eles não são do tipo que morrem abraçados com uma ideia, sabe? Não morre de jeito Eles sabem É. trabalhar muito bem com o que eles têm. Total. Eles escalam ali o time não só pensando no que eles têm, mas no que eles vão enfrentar. Então eles O são Abel, muito o convergentes Palmeiras nisso. do Abel tem várias caras, o Corinthians do Vitor Pereira tem algumas também. Por mais que se as você- peças possam ter dado a impressão do Vitor Pereira ter um pouco mais de, sei lá, refino no trato com a bola, mas aí fica muito poluído porque, por exemplo, o Corinthians tinha um Renato Augusto que o Renato Augusto e Juliano, por e exemplo. que o Palmeiras não modifica tem, muito, é. né? Eu acho que o Renato e o Juliano dão essa impressão. E aí o Vitor vai para um time que também entrega isso para ele. O Abel tá com outro perfil de elenco, né? Então Se você pegar a carreira do Vitor Pereira é muito mais substancial na Europa do que a do Abel, né? Que passou pelo Braga, pelo PAOK lá. No Brasil... inclusive eliminou o Benfica do Exatamente. Jorge Jesus. E só veio para cá por causa disso, né? Curiosamente. Em compensação, a carreira do Abel aqui é muito mais, né, muito mais relevante que a do Vitor Pereira. Ah, mas tem mais tempo. Mas mesmo com um ano, né? O Vitor Pereira vai completar um ano agora, se pegar entre Corinthians e Flamengo. Com um ano o Abel já tinha, né? Com o Abel, 6 meses já. Com 6 meses ele já era campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Então, assim, é mais. Então, você Teve um tem começo essas de mais coisas. impacto, né? Mas, no geral, acho que a Gil matou a pau. Acho que a capacidade de adaptar os times ao contexto do jogo, os dois fazem isso muito bem. Porque se você for ver, você já viu o Abel ganhar jogando em contra-ataque, tendo a posse de bola, ganhar retraído e ganhar por 1-0 no sufoco, ganhar de goleada, que é um pouco da cara do que a gente viu do Vitor Pereira do Corinthians, né? Quando tava lá naquele começo que tava todo mundo machucado, ele só tinha garoto, botou o time para uma retranca contra o Boca e funcionou. Aí depois você pega no Campeonato Brasileiro, quando foram voltando, você já via um time que já controlava muito mais o jogo. Isso sem contar que no início do ano ele tinha o quinteto disponível, né? Que ainda contava com Paulinho, Juliano, Renato Augusto, William, todo mundo, e ele tentou forçar e viu que claramente não ia rolar, né? Começou a botar dois no banco. Começou a botar garoto, então assim, acho que os dois têm essa característica, eles são muito adaptáveis ao que o contexto do jogo pede, que é uma característica que nunca foi muito bem vista aqui no Brasil, né? Se você aqui no Brasil, isso daí para virar professor Pardal é um pulo. Talvez se eles não fossem estrangeiros, talvez fosse um técnico brasileiro sendo adaptável como o Abel é no Palmeiras, por exemplo, já teria sido chamado de professor Pardal há muito tempo. Vai ser um duelo bem rico, eu acho, amanhã, assim, vai ser bem curioso de ver, assim, as ideias deles e tal, acho
que vai ser legal. E o Abel Ferreira, ele tem assim, interessante também um ponto, né, que ele destaca muito, né, Giovana, o jogo coletivo, né? É o que ele destaca maior no seu jogo, é o jogo coletivo, né? E a equipe do Vitor Pereira no Corinthians teve que fazer essas adaptações até por conta das lesões, mas agora, individualmente, tem peças melhores aqui, na minha visão, tá? Do que o Palmeiras em devidas posições e até em reposição, né? Acho que vai ser um embate muito interessante também, até para nós observarmos esse jogo coletivo do Abel Ferreira, para ver como vai se sobressair, né? Nesse Flamengo também tem uma base de jogadores que às vezes funciona até mesmo com essas trocas de técnicos, né? Nesse período todo foram mais de 6 treinadores, né? Até chegar aí ao Vitor Pereira, e que tem agora peças, individualmente falando, né? Que ele não tinha no Corinthians, né? A vantagem do Abel é que ele tem um controle muito grande ali em cima dos jogadores, não só para o que ele quer impor em questão de jogo, mas também psicológico, né? Incrível como ele consegue ali na beira do gramado passar muitas vezes uma força, uma tranquilidade necessária para o que o time dele está enfrentando. E outra questão que você levantou do elenco, é óbvio que acho que todo mundo concorda que o elenco do Flamengo ele tem mais peças ali disponíveis do que hoje o elenco do Palmeiras. E isso é uma vantagem muito boa para o Vitor nessa questão de conseguir mudar o esquema, o estilo de jogo, conforme o que o jogo vai pedindo também, né? Porque ele vai poder enfrentar vários cenários dentro de um duelo só, ainda mais enfrentando o Abel. E ele tem um cara que ele pode trocar o esquema sem precisar trocar uma peça, que é o Gerson, que no Olympique atuou em todas as posições, a não ser goleiro, zagueiro e lateral direito. Então ele tem essa vantagem aí de ter um elenco mais amplo em relação ao elenco do Abel.